Olá a todos! Para quem não me conhece, eu sou a Carla, eu sou médica hematologista e hemoterapeuta da Fundação ProSangue, Hemocentro de São Paulo, e eu agradeço muitíssimo o convite para participar dessa jornada científica maravilhosa que está sendo organizada pelo Hemoce, falando de um tema que é super legal, que é a genotipagem e imunematologia. Quando que a gente deve fazer? Como que a gente deve fazer? Isso é uma pergunta que todo mundo, eu acho que gostaria de saber, principalmente aqueles centros que estão tentando implementar a parte molecular no seu laboratório. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre os objetivos da genotipagem de antígenos eritrocitários. Quando que a gente sabe que a gente precisa do genótipo do paciente para a nossa rotina no laboratório de imunematologia? Primeiro, são aqueles pacientes cronicamente transfundidos que a gente sabe que tem benefícios de ter o fenótipo determinado para receber transfusões que são antígeno compatíveis. Quem são esses nossos pacientes? A maioria das vezes são os pacientes com hemoglobinopatias e os pacientes com síndrome mielodisplásica. Essa população de pacientes, a gente já sabe que é mais propensa à formação de anticorpos e que tem benefício de receber transfusões que sejam antígeno idênticas. Então, para essa população, como eles transfundem muito, a gente sempre está na janela de impossibilidade de fazer a fenotipagem. E aí, a genotipagem não tem essa limitação e daria para a gente o fenótipo presumido, permitindo com que a gente seguisse com as transfusões. Segundo é quando a gente tem um paciente que tem a suspeita sorológica de variantes de RH, que é D ou CE. E aqui eu falo tanto aquele paciente que tem uma fenotipagem com uma aglutinação fora do esperado, como também aqueles pacientes que têm os antígenos, os anticorpos que são RH não esperados. Então, ele é antígeno positivo e apresenta um anticorpo direcionado ao mesmo antígeno. Nesse caso, a genotipagem, a avaliação do locus RH, está indicada para a gente realmente saber se o paciente tem ou não o fenótipo parcial. Existem situações também em que a gente não tem antissoro comercial para determinar o fenótipo de alguns antígenos eritrocitários. Nesse caso, o acesso para esses antígenos, ele é feito por métodos moleculares. E, finalmente, aqui está saindo carro anticorpos, mas na verdade é o erro de digitação, quando eu tenho autoanticorpos. Então, se eu tenho autoanticorpos numa quantidade que interfere com a minha capacidade de fazer a fenotipagem, mesmo após eu ter feito as técnicas que a gente já sabe que são técnicas para fazer a fenotipagem em momentos de autoanticorpos, como o tratamento das hemácias com cloroquina, ou mesmo as técnicas de bloqueio, fazer a genotipagem é uma forma de eu auxiliar a interpretação do painel e da identificação de anticorpos irregulares, e também, nos casos com anemia hemolítica autoimune, propor transfusões que sejam compatíveis com os antígenos de maior relevância transfusional. E como eu falo de doadores, o carro-chefe da genotipagem é a pesquisa de doadores raros, e aqui não só doadores raros, mas doadores que também tenham um fenótipo incomum. E por que a genotipagem é uma ótima opção nesses casos? Primeiro, porque a gente, para uma grande maioria dos antígenos de alta frequência, a gente tem a falta de disponibilidade de antissoros comerciais, o que faz com que a genotipagem seja um meio mais fácil de acessar, visto que acessar com o soro humano tem uma limitação quantitativa e também qualitativa. Segundo, novamente, é se eu tenho alguns pacientes com doença falciforme, que eu sei que vão precisar de doadores que têm variantes de RH, da mesma forma que eu acesso os pacientes com a genotipagem, eu vou acessar os doadores com genotipagem. E, finalmente, porque quando a gente coloca na ponta ali, né, na ponta da caneta, o preço que a gente gasta com a fenotipagem para alguns antígenos eritrocitários, que os soros são mais caros, e considerando aqueles que a gente não consegue colocar em automação, aí o método molecular se torna comercialmente mais atrativo e também pode ser uma opção. E a gente tem, para indicar a biologia molecular e imunematologia, a gente tem que falar de quais são as técnicas que a gente tem na nossa paleta para poder escolher qual é a que vai ser a melhor aplicada na minha rotina.
Então, vou começando a falar pelas técnicas mais básicas, que são as estratégias moleculares convencionais. E como a gente começou o biomol em imunematologia, a maioria que começou com as técnicas convencionais, e até hoje a gente usa muito no laboratório. Então, a gente tem os PCRs convencionais, dois PCRs que são o carro-chefe. O primeiro é o RFLP, que é um PCR em que você usa enzimas de restrição para marcar o ponto em que você tem a troca de bases e, portanto, com o tamanho do fragmento que sobra depois disso, você consegue inferir o genótipo. Os PCRs que são específicos de alelo, alelo específicos, nós temos muitas reações na imunematologia que são de PCR alelo específico, algumas reações importantes para pseudogene, para ser grande, ser pequeno, e grande e pequeno, são de alelo específico, e a gente utiliza bastante na rotina. Mas são reações em que a gente avalia um alelo, então uma troca de base, então tem uma capacidade baixa para a resolução dos nossos problemas. Essas técnicas convencionais, elas foram seguidas pelos PCRs multiplex, que eram os PCRs em que eu colocava numa mesma reação mais primers, e com isso eu conseguia fazer amplificações de diversas regiões, não diversas, mas algumas regiões, e fazendo uma única reação. Então, eu economizava tempo fazendo isso. Algumas a gente ainda usa no laboratório de imunopatologia, são técnicas um pouquinho mais trabalhosas, são técnicas que, às vezes, se um primer para de funcionar, a gente perde a reação inteira, mas a gente tem alguns exemplos de reação que a gente ainda continua utilizando, como, por exemplo, a reação de amplificação dos exons de RHD. A gente sabe que é um multiplex que tem limitações, mas a gente ainda usa ele como uma triagem para a presença de variantes de RHD. E, finalmente, ainda é considerada uma técnica de biologia molecular convencional, mas é uma técnica que é muito, muito boa para algumas situações, é o PCR em tempo real. O Real-Time PCR, ele tem a grande vantagem de ser um método semi-quantitativo. Então, além de eu determinar o genótipo, eu consigo inferir a quantidade que eu tive daquele produto amplificado. E aonde que isso vai ser muito importante? Quando eu tenho risco de ter um resultado falso positivo por estar amplificando muito aquele produto. Isso é verdade principalmente nas reações em que eu estou acessando o DNA fetal no sangue materno. Por quê? Porque vocês imaginam que a quantidade que eu tenho de DNA é bem pouquinha, e à medida que eu vou amplificando, eu tenho que ter um limite para saber se o resultado é um verdadeiro positivo ou se porque eu ultrapassei o número de ciclagens, eu estou tendo um resultado falso positivo. Então, essas são as técnicas de biologia molecular convencional. Eu tenho muita certeza que muitos de vocês já conhecem elas, inclusive no laboratório de vocês. E por que que a gente não utiliza mais as reações moleculares convencionais? Porque elas permitem a avaliação de poucos antígenos em cada reação. Então, elas são técnicas que são muito úteis para a resolução pontual de alguns casos imunematológicos. Se a gente fosse comparar as técnicas de imunemato com o rosto de uma mulher, eu diria que a biologia molecular convencional, ela vai te permitir olhar uma característica. Então, por exemplo, a cor do olho. E se você só quer saber a cor do olho, então aquela reação vai funcionar. Então, se eu só preciso saber se aquele indivíduo é D positivo ou negativo, essa reação vai funcionar. Se eu só preciso saber se ele é de A positivo ou B negativo, eu vou ter uma reação que funciona. Se eu preciso saber mais do que isso, aí as limitações começam a contar. E, além disso, é uma técnica que requer muito tempo para ser aplicada se você precisa avaliar múltiplos antígenos. Então, você tem que amplificar, depois de amplificar, você faz o gel, você corre o gel, você faz a leitura. Então, você imagina fazer isso para múltiplos antígenos, é uma coisa que custa muito tempo. A gente no Hemocentro fez a genotipagem inicial de todos os pacientes com doença falciforme por biologia molecular convencional. É possível, mas a gente gastou bastante tempo.
Vou colocar um casinho aqui, eu vou ilustrar com casos a aula para que vocês tenham uma noção de onde a gente pode aplicar uma técnica ou outra. Então, uma paciente com mielodisplasia que estava em transfusão crônica tinha uma pesquisa de anticorpos irregulares positiva. E quando a gente foi fazer a identificação de anticorpo, a gente chegou naquela classificação que era temida, que era um anticorpo que inicialmente a gente não conseguia determinar a especificidade. Então, a gente tinha um anticorpo com padrão de reatividade que se perdia quando a gente testava com os glóbulos vermelhos tratados com DTT. E pela nossa lista aí, pós-papaína e pós-DTT, a gente caía no grupo em que incluíam os sistemas de grupo sanguíneo do Lutheran, do Kell, do Dombrocki, e a gente conseguiu fazer exclusão sorológica de anticorpos que eram direcionados contra os antígenos do sistema Kell e do sistema Lutheran. Mas aí a gente parou um pouco e antes de começar a fazer o descongelamento de hemácias, veio a nossa ideia de fazer a biologia molecular convencional. Então, a gente tinha um painel de glóbulos vermelhos, em que a gente tinha o genótipo para Dombrocki B, e a gente teve a suspeita sorológica de anti-Dombrocki B, e para isso a gente fez um PCR alelo específico do paciente. Então, o paciente confirmou como Dombrocki B negativo, e quando a gente genotipou os doadores que eram compatíveis com o fenótipo do paciente, com relação ao Dombrocki, aqueles que tinham a prova cruzada negativa em AGH eram Dombrocki B negativo, de forma que a gente conseguiu confirmar o anticorpo anti-Dombrocki B. Por que isso é importante? Porque eu não tenho hoje um reagente comercial para fazer a fenotipagem para Dombrocki B. Nem também eu tenho o Dombrocki contemplado no meu painel de hemácias. Então, aí, a genotipagem pontual, ela fez com que eu resolvesse o caso de uma forma relativamente rápida. Mas chega a situação em que você quer avaliar mais antígenos por reação e as plataformas convencionais não vão te permitir isso. E foi daí que surgiram as plataformas multiplex ou as plataformas de array. Elas vieram para que a gente pudesse ampliar o número de antígenos avaliados por reação. Então, as plataformas de microarray, elas permitem a compatibilidade expandida entre os doadores e os pacientes. Por quê? Porque a gente consegue detectar os polimorfismos conhecidos e numa mesma reação eu consigo determinar o genótipo para um determinado paciente ou doador com relação aos antígenos de maior relevância transfusional. E como que isso acontece? Eu tenho um oligonucleotídeo de referência, que é uma sonda, que ele é complementar ao alelo que vai codificar um determinado antígeno eritrocitário. E eu coloco essas sondas em cima de uma placa, uma matriz, ou em cima de uma BID, a depender de qual empresa está fornecendo, e eu faço isso para os principais antígenos, os alelos que codificam os antígenos eritrocitários. Em paralelo, eu tenho o DNA do paciente, e quando esse DNA entra em contato com essa matriz, se há complementariedade, eu vou ter uma ligação e eu vou emitir um sinal luminoso. E com isso eu vou determinar que aquele indivíduo, por exemplo, apresenta o alelo que codifica o KID-A. Então, ele tem um fenótipo presumido KID-A positivo. E se ele não tem o alelo para o KID-B, eu vou falar que ele é KID-A positivo, B negativo, e vocês imaginam que a gente faz isso para 32, 64, 128 alelos avaliados em uma mesma reação. Qual que, então, é a principal utilização do microarray? É permitir a determinação do fenótipo deduzido do genótipo para os principais antígenos eritrocitários, independente de transfusão recente. Então, no caso dos nossos pacientes que são cronicamente transfundidos, eu determinar o fenótipo presumido pela técnica de microarray, em uma só reação, eu consigo programar ele para as transfusões, independente dele ter sido transfundido no dia anterior.
Eu consigo determinar o fenótipo presumido para antígenos que eu não tenho antissoro. E se eu tenho um paciente que tem um teste de antiglobulina direto muito positivo, que me impossibilita de determinar o fenótipo, eu também posso fazer o array para ter o fenótipo desse paciente estendido determinado, o que vai me ajudar tanto na identificação de anticorpos irregulares, quanto na transfusão desses pacientes. Qual é o problema da técnica? Ia ser mil maravilhas se não tivesse nenhum problema. Na verdade, o custo ainda é alto. Então, eu não posso usar indiscriminadamente esse tipo de metodologia. O objetivo da aula, eu gostei muito, que era falar quando que a gente vai aplicar. Eu não posso aplicar de forma indiscriminada o array para todos os meus pacientes e todos os meus doadores. Eu tenho que ter uma determinação sorológica bastante forte no caso dos pacientes, para então ter a genotipagem como um método auxiliar. E no caso da genotipagem de doadores, eu tenho que ter protocolos bem estabelecidos de quem é o doador que eu vou investigar para ter a maior taxa de identificação de doadores raros ou incomum. Então, não adianta colocar todo mundo, porque a gente vai falir os bancos de sangue e não vai ter o resultado que a gente espera. Então, vamos falar de um casinho clínico. Tínhamos uma paciente de 25 anos com doença falciforme. Essa paciente não era nossa, ela era do Panamá. Ela veio para nós para uma investigação de uma suposta reação hemolítica pós-transfusional. E o que a gente viu nas provas pós-transfusionais dela é que ela tinha um anti-DFA, que a gente conseguiria, inclusive, recuperar no Eluato. Então, muito provavelmente, a reação hemolítica tinha sido deflagrado por ele. Tinha um índice grande e tinha um outro anticorpo que também era inicialmente de especificidade indeterminada. A gente não conseguia concluir ele só pelo nosso painel de hemácias e pelas nossas hemácias selecionadas, mas ele tinha uma alta frequência populacional. As técnicas enzimáticas e químicas mostravam que eu não tinha reação após o tratamento com o químico DTT, mas eu mantinha a reatividade com a papaína. Depois de excluir o antinuteram B e as altas frequências do sistema KEL, a nossa suspeita recaiu sobre o Lundbrock. E aí, novamente, eu vou para o descongelamento de hemácias raras ou eu posso fazer a genotipagem para me auxiliar nesse momento. Então, a gente optou por fazer a genotipagem por método de array, e essa paciente, ela era Rayleigh negativo, como fenótipo presumido, e a gente, então, descongelando as nossas hemácias, confirmou a especificidade do anticorpo, que era um anti-Rayleigh. Então, vocês veem aqui como que a genotipagem, ela veio a acrescentar a sorologia, mas a sorologia, ela estava muito bem estruturada. O que não pode acontecer, gente, é levar, por exemplo, anticorpo HTLA para fazer por array, porque vocês vão gastar tempo, paciência e dinheiro com anticorpos que não têm relevância transfusional, ou mesmo aqueles anticorpos e que por método sorológico eu consigo determinar. A genotipagem, ela vem a complementar, principalmente aonde a minha sorologia não tem mais para onde ir. E quais são as limitações do array? A primeira é que nem todas as variantes de expressão podem ser incluídas no mesmo ensaio. Então, o que pode acontecer? Falsos positivos se as mutações nulas não forem incluídas. A cada mês, a gente tem a publicação de mutações novas nos sistemas de grupos sanguíneos, e isso envolve mutações nulas. Então, se eu tenho um indivíduo que tem uma mutação nula não inclusa numa plataforma de array, eu posso falar que ele tem um determinado alelo, que ele é antígeno positivo, mas, na verdade, se eu não tiver o dado sorológico, eu vou ter um falso positivo, porque se ele tem uma mutação que faz com que esse gene não seja, esse alelo não seja expresso, então o verdadeiro fenótipo dele é negativo. Além disso, eu posso ter mutações novas, isso também não é incomum em uma hematologia. Então, eu tenho uma mutação nova, ela não está contemplada, isso não quer dizer que ela não exista. Além disso, não é um método muito legal quando eu quero avaliar o que a gente diz que são as variantes estruturais, as inserções, as deleções, os genes híbridos que a gente encontra de montão no RH. A gente pode e tem sim aquelas que a gente consegue encontrar no microarray ou consegue colocar nos ensaios de hibridização, mas não são todas que são passíveis disso.
Então, novamente, se a gente voltasse lá para a cara da mulher, enquanto eu tinha com as técnicas moleculares convencionais um dado, aqui com o microarray eu consigo avaliar os pontos mais importantes, então os antígenos eritrocitários mais importantes da cara de uma pessoa. E isso, puxa, é super legal, principalmente se eu quero fazer compatibilização, se eu tenho uma ideia que ela é muito maior do que somente um ponto naquele indivíduo. Então, aqui eu posso ver que todas as mulheres têm olho azul esverdeado, todas são caucásicas, são loiras. Então, para mim, essas 3 mulheres seriam aí, do ponto de vista de antígeno eritrocitário, compatíveis. Quando que eu posso usar a técnica de microarray? Eu posso usar para encontrar doador raro? Sim, você pode usar, mas não da forma em que algumas pessoas pensam, que é pegar os pacientes, os doadores, fazer a rotina e depois levar para genotipagem. Não, isso não vai existir. Primeiro que o custo é alto, e segundo que você ainda não tem como automatizar, na maioria dos casos, o seu microarray. Até tem como fazer essa estrutura, mas isso não é tão simples de ser feito. Então, o que a gente recomenda? Que você faça uma triagem por fenótipo, que essa triagem por fenótipo seja guiada pela ancestralidade dos doadores e reserve a biologia molecular por array para você fazer a identificação do fenótipo que você quer. Então, por exemplo, se eu estou buscando o Holley negativo, um Joseph negativo, um JSB negativo, eu vou selecionar doadores que se autodeclaram afrodescendentes, que são R0R, que são DUFB negativo, que são S grande negativo, esses eu levo para fazer a pesquisa, ao invés de levar todo mundo, porque aí fica muito mais difícil. Posso utilizar a técnica para resolver os casos imunohematológicos complexos? Deve, mas somente depois de uma forte conclusão sorológica. Não é para mandar HTLA para investigar pela técnica de microarray. Não é para mandar anticorpo, mesmo de alta frequência, que eu resolvi na sorologia, para o microarray. Eu tenho que ter um guiamento sorológico para levar para a técnica molecular, para então isso ser um acréscimo, né, para acrescentar essa informação. O método sozinho não vai fazer mágica. E, finalmente, saindo da técnica de microarray e tentando também suprir as limitações dela, vem as técnicas de sequenciamento. Então, tudo começa com esse senhor, que para mim foi uma das pessoas mais brilhantes que já passou aqui no nosso planeta, que é o Sanger, e que propõe o método de sequenciamento Sanger, que inclusive foi o método de sequenciamento usado para a gente fazer a primeira determinação do genoma humano. E como que funciona o sequenciamento do Sanger? A gente tem a nossa fragmento de DNA que a gente resolveu estudar, então a gente faz uma amplificação daquela região que a gente quer estudar, e a gente vai fazer uma amplificação dela. E o método do Sanger envolve você fazer uma cadeia complementar àquela cadeia, só que, de tempos em tempos, o nucleotídeo que é inserido, ele termina a cadeia de DNA. Quer dizer, depois que ele é inserido, ninguém mais pode ser inserido. E com isso eu vou gerar fragmentos de diferentes tamanhos, e quando eu faço uma eletroforese capilar para separar eles por tamanho, eu tenho o que eu tenho aqui nesse desenho, que é a sequência daquele fragmento que eu coloquei. Então, eu sei que é A, C, G, por quê? Porque eu fui parando essas cadeias em diversos pontos, e com isso eu consigo saber qual é a sequência. É uma coisa muito, muito brilhante. Só que depois veio uma outra pessoa muito brilhante também, que é o Venter, mais ou menos na época em que o genoma estava sendo sequenciado pela primeira vez, em que ele pensou, e se ao invés de sequenciar um fragmento longo, eu sequenciar em paralelo fragmentos pequenininhos desse mesmo fragmento de DNA? Então, se estivessem na minha frente, eu ia falar assim, ó, Denise Brunetta, minha amiga, você me
pegue esse fragmento grandão de DNA e comece a fazer uma cadeia complementar. Ela ia levar um tempo. Agora, se eu pego todo mundo lá do Emoce, que está lá no laboratório, e falei, gente, agora não. Agora todo mundo, eu pego aquele fragmento e coloco ele em pedacinhos e dou um pedacinho para cada um. Fala, qual é a sequência? Vai ser muito mais rápido. Eu ter o resultado é muito mais rápido e menos dependente do operador. Então, esse é o princípio do sequenciamento de próxima geração, que, na verdade, agora a gente diz que é o sequenciamento de segunda geração, considerando o Sanger sendo a primeira. Diferentemente do Sanger, ele é um sequenciamento por síntese, quer dizer que eu não termino cadeia, como o sequenciamento Sanger fazia, mas eu processo milhões de reações de sequenciamento de fragmentos pequenininhos em paralelo. Então, ele é mais rápido e menos caro do que o sequenciamento convencional. E qual é a vantagem do sequenciamento sobre o microarray? Também saiu estranho aqui a frase que desconfigurou. Primeiro, é porque eu consigo ver novas mutações e múltiplas mutações. Se a gente falou que no microarray eu não consigo ter todas as mutações que eu quero, e também, às vezes, mutações que eu nem sei que tem, no sequenciamento eu vou conseguir ter isso. Além disso, ele me auxilia um pouco para saber se o SNP tem uma ambiguidade cis e trans. E depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, porque ainda não é a técnica ideal, mas aqui eu consigo saber com um pouquinho mais de facilidade. É uma técnica boa para a gente ver inserção, deleção e variação estrutural. Quem trabalha com Sanger sabe que quando tem inserção, deleção ou variação estrutural, às vezes você tem vontade de chorar, porque vira uma bagunça. Não é o caso com o sequenciamento de nova geração. Então, o design do ensaio de sequenciamento de segunda geração, ele foi feito para permitir o sequenciamento do genoma completo. Eu posso escolher fazer o exoma, escolher fazer o genoma, ou eu posso escolher as minhas regiões de interesse. Isso vai ser feito de uma forma muito, muito rápido. Sempre o problema é eu ter um pipeline para fazer o fenótipo deduzido do genótipo. E eu vou aqui explicar uma das reações, que é a reação do ion torrent, que é uma reação em que a gente tem mais familiaridade lá no Hemocentro, mas lembrando que existem outras técnicas de sequenciamento de segunda geração. Então, tudo começa com o DNA do meu paciente, que eu vou cortar em pedacinhos pequenos e ligar adaptadores nas pontinhas. Depois disso, na plataforma do ion torrent, eu vou ter grânulos. BIDs. E esse fragmento de DNA, cada um deles vai se ligar a uma das BIDs. E eu vou fazer uma reação de amplificação. Então, a BID ficou cabeluda, na verdade, são múltiplas cópias desse mesmo fragmento. E imaginem que eu vou fazer isso para todos os fragmentos que eu cortei um DNA em paralelo. E, finalmente, esse grânulo vai para uma plataforma, para uma plaquinha, aonde eu vou começar a fazer uma cadeia complementar àquele fragmento. E a cada base que eu adicionar, eu vou mudar o pH do meio, e com isso eu vou saber qual foi a base adicionada, e fazendo isso sequencialmente, eu vou saber qual é a sequência daquele meu fragmentão que eu tinha. Isso está sendo usado para o sistema de grupos sanguíneos? Nossa, como tá! Então, o primeiro grupo que começou a estudar isso publicou no British Journal of Hematology, e ele propôs fazer um ensaio em ion torrent, em que você contemplava os grupos sanguíneos de maior relevância transfusional. E, óbvio, como era a primeira tentativa, eles fizeram a comparação com o fenótipo e com outras metodologias de genótipo, mas encontraram discrepâncias e dificuldades, principalmente nas glicoforinas e no RH, porque o D e o C são muito homólogos e a glicoforina A e B também eram muito homólogas. E depois de mudar a estratégia de fazer a fragmentação de DNA e a amplificação, isso foi resolvido. E também a dificuldade inicial surgiu com o ABO, não porque a gente tivesse qualquer problema de similaridade com
com outros genes, mas porque a gente tinha muitos exons compostos por homopolímeros, o que diminuíam a qualidade da leitura. Mas isso também, depois, por mudança na estratégia da biblioteca, conseguiu ser resolvido. E, em seguida, vieram os artigos que eram dedicados para o sequenciamento RH no sequenciamento de nova geração. E por que focar no RH? Porque o RH é o mais complexo e é onde eu tenho a maior parte das variações estruturais, que são muito boas de serem avaliadas no sequenciamento de nova geração. Então, aqui nesse primeiro artigo, o grupo austríaco ele avaliou 26 amostras com o fenótipo D fraco e tiveram 95% de concordância com o método Sanger por problemas no exon 3, também por problemas de similaridade. Mas hoje, os artigos que vieram depois desse já conseguiram também, mudando a biblioteca, já conseguiram passar essa dificuldade, e inclusive hoje, se você vai fazer ou vai começar a fazer sequenciamento de segunda geração, o que a gente recomenda é até você pegar o código com a empresa do pesquisador que já fez isso, já padronizou, porque todas essas gerações de problemas foram sendo superadas. Então, aqui eu tenho um resultado de um sequenciamento de segunda geração, em que eu tenho a variação em relação ao genoma de comparação em laranja. E vocês podem ver que é muito fácil determinar quem é heterozigoto, quem é homozigoto aqui, porque se eu tenho até a metade, eu estou em algo que só está afetando metade das minhas cópias, e se eu tenho o todo mutado, é porque eu tenho em homozigose. Então, isso é bastante claro. Mas o que eu acho que é mais claro é a identificação das inserções e das deleções. Então, eu tenho aqui, ó, na primeira parte dessa segunda imagem, a inserção de 37 pares de base, a duplicação, que é do pseudogene. E vocês vão ver que o NGS vai te dar certinho, ó, você teve uma inserção, e essa inserção está em vermelhinho, e embaixo a referência ficou como um tracinho, não tem. Agora, quando você olha a mesma sequência no Sanger, você sabe que você teve uma alteração estrutural, mas ela é difícil de ver, parece uma bagunça, e até você saber contar de quanto que foi a inserção, é muito mais laboroso do que pelo NGS. Então, vamos ver um casinho clínico para ilustrar um pouco isso. Uma paciente de 65 anos tinha um linfoma recém-diagnosticado e a pesquisa de anticorpos irregulares dela era positiva. E quando a gente fez a identificação de anticorpos, tinha uma pan-aglutinação muito forte, que era intensificada na papaína, o autocontrole era negativo, e a gente tinha reação negativa somente com os glóbulos que eram RH null ou D-. E aí, a gente tem vontade de chorar, né? Um linfoma, vai ser uma químio, já está nessa situação. Mas a primeira coisa que a gente fez foi a genotipagem no array, na matriz, e a gente não identificou mutações em RHD, e a gente tinha o CE em homozigose, CE pequeno, selvagem. E isso estava muito estranho, porque não era compatível com o que a paciente apresentava. Então, a opção foi fazer o sequenciamento Sanger, e ela tinha o CMO em homozigose. Na época, não tinha na matriz o CMO, então é por isso que ele não foi pego. E você tinha não horas e horas negativo, a tradução aqui, porque essa aula estava em inglês, a tradução para o português ficou ruim, mas ela era HRS e HR negativo, e HRB e HRB maiúsculo negativo, então realmente a gente tinha que trabalhar nas altas frequências de RH, e o meu herói aqui foi o Sanger, porque a gente conseguiu saber que a gente não estava maluca e que era uma alta frequência de RH. Agora, acho que o caso mais bonito que a gente teve foi esse caso clínico que veio do Chile. Era uma doadora do Chile, mulher, ela era tipada como ORHD negativo. E no Chile, eles tinham o hábito de fazer à beira-leito uma confirmação não só do ABO, como do RHD. Não matem o mensageiro, era isso que faziam. E eles usavam na rotina automação em gel, e eles fizeram isso tanto com a Grifols quanto com a Biorádio, o resultado era negativo no gel, e também na pesquisa de defraco, mas eles tinham um resultado positivo, né, uma aglutinação direta com um clone distinto, que era da Diagaste.
E entrou-se numa discussão enorme com relação a esse caso, com as empresas, sabendo se houve o erro da empresa, se o reagente da empresa não estava pegando algum defraco. E aí esse caso veio parar no nosso laboratório, e a primeira coisa que a gente fez foi colocar na rotina. E aí a gente fez o PCR em tempo real, Intron 4, Exon 7 de RHD, e a gente tinha o fenótipo presumido de RHD negativo, e a gente liberou um primeiro laudo. E depois de um tempo veio, não, mas não é negativo, porque tá positivo com o clone da Diagaste. A gente, não, mas a questão não era só a empresa, então o verdadeiro é negativo. Não, tem que avaliar mais. E a gente continuou a avaliação, e entrou de novo esse caso na rotina, e a nossa impressão era que era aquele CE RAR, que é um CE que tem a capacidade de sintetizar um epítopo que é mimético de D. Mas ele caiu na nossa rotina, e aí foi feito a genotipagem por array. E no array, o predito era que essa doadora era esse pequeno e grande, selvagem, em trans com CEAR. E o CAR, ele é codificado por esses polimorfismos, e foi feito um laudo falando que era CAR, e esse laudo foi assinado e foi mandado, e de novo veio o resultado. Olha, gente, mas não pode ser, porque ainda a gente não encontrou a causa do EPI, do porquê que está positivo na Diagaste. Aí a gente, bom, vamos ver, a vontade que dava para falar era pergunta para o Diagaste, mas não dava para falar isso. E aí, quando a gente vai ver o que o array olha para dar o resultado de CAR, ele olha a 712 e a 733. E a gente, bom, então vamos fazer o sequenciamento para confirmar qual é o genótipo desse indivíduo, porque também não estava legal para a gente. O CAR, a gente, é óbvio que a associação ela não é sempre com o DAR, mas a gente esperava o DAR e a gente não tinha encontrado. Então, a gente foi fazer o sequenciamento Sanger e o confirmou que ele era deletado para D, ser pequeno e grande um alelo, mas na verdade o que ele tinha não era um CAR. Ele tinha 712, ela era uma mulher, e a 733, mas ele tinha outros dois polimorfismos, que formavam um alelo que era um alelo que só tinha sido descrito anteriormente pela doutora Mindy, num grupo de caucasianos, e esse alelo tinha, sim, a capacidade de formar um epítope D-like, porque eles pegaram da mesma forma que o pessoal do Chile tinha pego. Eles tinham feito uma prova de hemaglutinação e detectado um positivo fraco, e então a gente reproduziu um alelo que tinha sido publicado uma vez e justificava o caso chileno. Então, se a gente não tivesse ido para a genotipagem, o caso teria sido perdido, e da mesma forma, se não tivesse o dado sorológico muito robusto, também de nada adiantava ter tacado e começado a fazer o sequenciamento. E agora a gente sempre está melhorando, então o método do ano de 2023, e que continua agora, é a moda do verão, inverno, outono e primavera de sequenciamento, que é o sequenciamento de fragmentos longos, que a gente chama também de mini-ion, que veio para acrescentar as limitações que a gente tinha com sequenciamento de fragmentos curtos. Então, o que acontece no sequenciamento de fragmentos curtos? Eu vou fazendo o sequenciamento desses pequenos fragmentinhos, mas, inevitavelmente, eu tenho alguns gaps, algumas falhas em que eu posso perder informações que sejam importantes. O sequenciamento de longos fragmentos, eu consigo fazer também em paralelo, longos fragmentos são sequenciados, e com isso, eu não tenho essas áreas, que são essas áreas de falha, essas áreas de gap. E por que isso é importante em uma hematologia? E aí, eu falo que talvez seja uma das coisas mais importantes que apareceu. Para quem trabalha com RH, sabe que quando você faz o sequenciamento Sanger, você não sabe em que alelo está cada um dos polimorfismos. E você infere, baseado em quê? Na frequência em que alguém te publicou anteriormente de associação.
Então, eu vou dar um exemplo. Vocês imaginam que no nosso genoma, a gente tem sempre um haplótipo que vem do pai e um haplótipo que vem da mãe. Vamos imaginar aqui que eu tenho o RHCE sendo sequenciado. E no alelo paterno, eu tenho 3 alterações, A, C, G. Só que como que eu vou saber se A, C, G estão todas no haplótipo paterno ou se o A estava no materno e o C e o G estavam no paterno? E como eu mostrei para vocês, isso pode ter implicação no que eu vou ter como fenótipo presumido. Então, quando eu faço o sequenciamento de primeira geração, eu só tenho a troca. AT, CG, GA. E eu não tenho uma pista se está no mesmo alelo, se não está no mesmo alelo, eu tenho que ir por frequência, realmente. Quando eu faço o sequenciamento de fragmento curto, eu também não tenho essa informação. Agora, quando eu faço sequenciamento longo, eu consigo pegar o haplótipo. Então, eu consigo pegar um fragmento tão grande que me diz que o T está junto com o G. E depois outro fragmento em que o G está junto com A. Então, eu consigo falar, nossa, TGA estão juntos, ACG estão juntos. Eu consigo fechar o alelo, eu consigo fazer essa determinação. E isso para o RH, às vezes é muito importante, principalmente quando eu estou publicando uma coisa nova, porque publicar baseado em frequência é uma coisa que a gente faz, mas a gente sabe que não é o melhor método. Então, o sequenciamento de fragmentos curtos, ele é como se fosse um quebra-cabeça que deixa bastante espaço. Agora, o sequenciamento longo, ele já deixa bem menos falhas, eu consigo contar uma história menor. Aqui, a mensagem final, a gente parou no momento em que eu tinha a cara das mulheres, vendo pelo microarray os principais antígenos, e isso era muito legal, mas com sequenciamento eu chego numa caracterização muito melhor desse paciente. E aqui eu sei que as 2 garotinhas de baixo são bem compatíveis, mas que a de cima, apesar de parecer compatível pelas outras técnicas, de fato não era o melhor match para elas. E isso significa que eu vou ter que fazer técnicas de sequenciamento para todos os grupos sanguíneos? Não. Isso significa que eu vou fazer as técnicas mais difíceis para os casos mais difíceis, principalmente para os casos de RH, que a gente sabe que são aqueles que têm as alterações mais difíceis da gente identificar. Então, em conclusão, as técnicas convencionais de biomol, elas são muito boas para resolução pontual de problemas em fenotipagem, mas elas são valiosíssimas para o dia a dia da imunematologia. As técnicas multiplex, elas são muito boas, principalmente quando a gente quer fazer um protocolo de profilaxia, de doença falciforme, talassemia, e também para casos complexos e para doadores em situações especiais. E a técnica de sequenciamento, ela é muito útil, principalmente para RHD e RHCE. E as técnicas que vêm depois, de segunda e terceira geração, também são muito boas para os casos mais difíceis de RH. Muito obrigada, pessoal!